Olá! Voltamos a falar do Fernando Pessoa e dos seus famosos heterônimos. Hoje nós vamos falar sobre Ricardo Reis. É aquele que tem um olhar clássico sobre o mundo, sobre a vida. Bom, como eu disse para vocês no vídeo anterior do Alberto Caeiro, o Fernando Pessoa ele cria traços físicos, características bem particulares de cada heterônimo. No caso do Ricardo Reis, ele vai criar, que ele nasceu na cidade do Porto em 19 de setembro de 1887, que ele estudou em um colégio de jesuítas e que ele fez faculdade de medicina. Bom, por conta dessa faculdade de medicina realizada aí pelo Ricardo Reis, ele foi sempre muito estudioso, mas principalmente da cultura clássica, ou seja, Grécia e Roma. Então ele estudou grego, ele estudou latim, ele estudou mitologia. E o que isso, vai ser importante para a gente ao analisar os poemas do Ricardo Reis? Nós vamos encontrar essas características, nós vamos encontrar a mitologia, os famosos deuses da mitologia nos seus poemas e as ideias defendidas pela cultura clássica, pela cultura greco-romana. Principalmente o famoso carpe diem, aquela ideia de que a vida passa rápido demais, de que é necessário que você aproveite o dia, aproveite o tempo. E aproveitar onde? Em contato com a natureza. Bom, então são algumas das características que nós vamos encontrar. E tem aluno que me pergunta, mas Michele, isso é muito parecido com arcadismo. Dá para confundir um pouquinho Ricardo Reis com arcadismo? Dá. A gente tem que entender que ele vai ter outra musa, ele vai falar para Lídia, ele não vai falar para Marília. Bom, mas algumas das características do arcadismo nós vamos encontrar sim, tá? Aqui no Ricardo Reis, porque o arcadismo é uma retomada dessa cultura greco-romana. E o Ricardo Reis faz a mesma coisa. Bom, então eu coloco aqui, ele acredita que a felicidade, consiste na tranquilidade do espírito e no cumprimento dos deveres. E que você precisa aproveitar o dia, valorizar as coisas, mas sem exagero, sem paixões violentas, sem nada em excesso, porque isso também é prejudicial. Tá? O equilíbrio é a grande característica, que também é uma característica da cultura greco-romana, lá da cultura clássica. Bom, vamos ver isso na prática? Olha lá. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa e não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos. Depois, pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica. Nada deixa e nunca regressa. Vai para o mar muito longe, para ao pé do fado, mais longe que os deuses. Desenlacemos as mãos, porque não vale a pena cansarmos-nos, quer gozemos, quer não gozemos, passamos como o rio, mas vale saber passar silenciosamente e sem desassossegos grandes. Sem amores, nem ódios, nem paixões que levantam a voz, nem invejas que dão movimento demais aos olhos, nem cuidados, porque se os tivesse, o rio sempre correria e sempre iria ter ao mar. Amemo-nos tranquilamente, pensando que podíamos, se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias, mas que mais vale estarmos sentados ao pé um do outro, ouvindo correr o rio e vendo-o. Colhamos flores, pega tu nelas e deixa-as no colo, e que o seu perfume suavize o momento, este momento em que sossegadamente não cremos em nada, pagãos inocentes da decadência. É um poeminha maior, eu tirei aí algumas partes apenas, mas já dá para sentir aquilo que ele vai trazer como característica, que é a ideia da efemeridade,
do tempo ser passageiro, né? De que todas as coisas se acabam rapidamente, de que é necessário aproveitar. Então ele faz esse convite para Lídia: vem sentar-te comigo, Lídia, né? Na beira do rio. Ele se coloca nesse papel, né, de viver em contato com a natureza, que é a ideia desse pastoralismo, bucolismo, essa vida bucólica, né? E com equilíbrio, sempre, né? Amemo-nos tranquilamente, sem exageros. Ele vai dizer aqui, ó, sem amores, nem ódios, nem paixões que levantam a voz, nem invejas que dão movimento demais aos olhos, nem cuidados, né? Nem preocupações. Cuidados são preocupações. Então, sem excessos, sem exageros, né? Aquela ideia do beba com moderação, né? Aproveite com moderação. É carpe diem, sem exagero. Bom, esse é o nosso Ricardo Reis, tranquilinho de ser entendido, de ser compreendido, né? E vai cultivar toda essa cultura aí clássica, né? Esse médico na criação do Fernando Pessoa. Bom, espero que tenham curtido Ricardo Reis e a gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou falar um pouquinho do Álvaro de Campos. Até lá!